Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar aí os conceitos de autenticação num projeto de software SCADA, né? Vamos entender os conceitos de proteção de tela, etc, tá ok? Gente, não somente em software SCADA, mas em qualquer projeto de software, né, em geral, é muito importante a parte de autenticação, ou seja, a parte de proteção de telas, comandos, funções, etc, tá? Porque dependendo, vamos falar aqui no contexto do software SCADA, né? Dependendo do projeto em si, né? Dependendo do processo em si, você tem níveis de acesso. Você tem pessoas, por exemplo, tem a classe de operadores, né? O nível operador, aquele usuário que vai poder acessar determinadas funções da máquina, mas não pode alterar nenhum parâmetro. Aí você pode ter, por exemplo, um nível engenharia, você pode ter um nível supervisão, etc, tá? Então, gente, a parte de proteção ou autenticação de telas, né, é muito importante no Ellipse E3, tá? O Ellipse, ele permite você desenvolver aí desde proteção em telas, assim como também proteção em objetos e assim por diante, ok? Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês os conceitos de proteção em tela, tá bom? Bom, eu tenho uma tela inicial aqui, ok? E tenho uma tela 2, que eu coloquei uma tela qualquer aqui, né? É uma tela que eu já tinha utilizado em outras aulas, tá? Não me importa essa tela, nesse momento, não estou me importando muito com o design, com os objetos em si. Eu estou preocupado nesse momento com a parte de autenticação aí de usuário, tá? Então tenho tela 2 e tela inicial. Quando eu executo aqui meu projeto, ele vai para a tela inicial, tá? Bom, gente, eu vou colocar aqui um botão e dentro desse botão vou colocar aqui um texto chamado acessar tela, tá? Que seria um acessar tela. E, obviamente, vou colocar um link aqui para que ele possa acessar, por exemplo, a tela de número 2, tá? Bom, gente, não tem nada de novidade aqui, é só um simples botãozinho, perdão, gente, ali ele já estava com a janelinha de proteção, né? Deixa eu só deletar aqui que eu criei alguns usuários, então deixa eu remover esses usuários aqui, senão ele vai dar um probleminha aqui para mim, tá? Aí. Vamos compilar. Bom, então aqui vocês estão percebendo que é um projetinho comum, né? Onde eu clico e acesso uma tela. Mas é o seguinte, nesse momento eu quero colocar uma proteção para essa tela 2 aqui, por exemplo. Vamos imaginar que ele precisa ter uma senha, tá? Gente, o conceito de senha é muito simples no Ellipse E3. Ele tem dentro dele já um script pré-definido que ele já faz tudo para você. Tá? Você não precisa se preocupar muito com código nesse momento. Então ele já tem um banco de dados próprio, ele já tem um script que já gerencia toda a parte de usuários aí para você. Então fica bem fácil definir aí projetos, né, de autenticação no Ellipse E3. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, gente, ó, em arquivo usuários, olha só como é bem simples, né? Como é bem simples a manipulação. Tem duas formas de você criar as permissões, né? As permissões aí, ou seja, a parte de restrição de telas aí, ok? E objetos e também, né? Bom, você pode fazer uma restrição por usuários ou uma restrição por grupos de usuários, né? Bom, quando eu uso um, quando eu uso outro, professor? Gente, você faz uma restrição por usuário quando você tem, sei lá, eu tenho 3 pessoas trabalhando no departamento, somente essas 3 pessoas necessitam ter acesso. Então não é interessante criar um grupo, é interessante você criar uma autenticação por usuário. Agora vamos supor que você tenha um software SCADA que você tem 10 operadores que precisam acessar a tela, né, somente para visualização e dar comandos, e você tem, vamos colocar 5 técnicos, né? Exagerei aqui, mas você tem 3 técnicos e 10 operadores, ok? Aí é interessante que você crie, por exemplo, a autenticação por grupo, né? Então você cria um grupo chamado operadores e um grupo chamado técnicos, tá? Aí
dependendo do grupo em específico, você define as restrições, né? Então, por exemplo, o grupo operador pode acessar a tela 1 e 2. O grupo engenharia ou técnico, né, pode acessar, sei lá, a tela 3, 4 e 1 e 2 também, tá? Então fica a seu critério aí para desenvolver as restrições da forma como você achar melhor, tá? Primeiramente aqui, gente, eu vou criar um usuário, então vou criar um novo usuário aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, gente, não fiquem assustados, tá? Esse usuário que eu estou criando aqui é um usuário que eu preciso criar no Ellipse C3, é uma dica, tá? Porque se eu não criar esse usuário, eu vou chamar ele de padrão. Esse usuário não vai servir absolutamente para nada. Ó, eu cliquei aqui, escrevi o nome padrão, coloquei uma senha qualquer, um nome qualquer e dei um OK, tá? Esse usuário padrão aqui, gente, olha agora vindo aqui na aba permissões, ele simplesmente ele só vai ter acesso à tela inicial, tá? Então na tela inicial, tá vendo aqui em permissões? Quando você clica aqui em permissões, ó, você clica uma vez, permite o comando, ou seja, ele pode abrir a tela. Clica mais uma vez, ficou vermelho, não pode abrir a tela, tá? Ficou branco, ou seja, não pode, ou seja, tá sem ação. Ok? Então eu vou colocar verdinho, ou seja, o usuário padrão seria aquele usuário que vai acessar a tela de visitas do seu software SCADA, tá? Aquela tela inicial, bom, ela não mostra nada, ela só mostra um menuzinho de acesso, ok? É um menuzinho de acesso qualquer aí que vocês podem mostrar para qualquer pessoa, tá? Mas as demais telas ele não mostra, tá? Então é importante você criar um usuáriozinho padrão só para ele mostrar a tela de boas-vindas, tá? Professor, eu não quero. Tá bom. Se você não quer, na hora que você abrir o seu projeto, ele já vai abrir logo com login e senha. Mas nesse caso, eu criei um usuário padrão para que ele possa, pelo menos, mostrar a tela de apresentação, tá? Bom, vou aqui em usuário, gente, vou criar um outro usuário aqui, ó, chamado Samuel, tá? A senha eu vou colocar 123, confirme senha 123, o nome completo, Samuel Moreira. Bom, aqui vocês estão percebendo que é bem intuitivo, né? É o nome, a senha, o nome completo, né? Para ficar registrado futuramente no banco de dados. E aqui tem uma opção muito importante, ó. Esse usuário é um administrador. Gente, o que é um usuário administrador? Um usuário administrador é um usuário que pode criar outros usuários, né? Neste modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, eu, engenheiro, estou criando os usuários iniciais, ou seja, os primeiros usuários aí. Mas assim, toda vez que alguém precisar lá na empresa criar um usuário, vai ter que chamar o desenvolvedor da aplicação? Não, né? Então é interessante que você crie depois um usuário admin, e esse usuário admin vai dar permissão para que o cliente, né, cria os seus usuários, ok? Então eu vou criar aqui um usuário chamado Samuel, ele não vai ser administrador. Aqui eu tenho algumas políticas de segurança, tá? Que são obrigatórias aqui, ok? Né? Que o usuário não pode ter a sua senha, a senha expira e assim por diante, tá? Vou dar um ok. E quais são as permissões? Bom, Samuel... ele pode acessar a tela inicial, então vou deixar verdinho, ele pode acessar a tela 2. O usuário padrão, ele pode acessar a tela inicial, porém a tela 2 ele não pode acessar. Então tá vendo que o usuário padrão, ele pode acessar a tela inicial, tá verdinho aqui, e a tela 2 ele não pode, né? Só você clicar, conforme você clica aqui, ele já muda a opção. Então a tela 2 ele não pode acessar, tá? Tela inicial ele pode. O usuário Samuel pode acessar a tela inicial e pode também acessar a tela 2, ok? É basicamente, gente, você selecionar o usuário, selecionar a tela e vir aqui e colocar a permissão, tá? Bom, você pode fazer isso com usuários, ou você pode, por exemplo, aqui criar um grupo. Então vamos lá, vou criar um grupo aqui chamado operadores, tá? Esse grupo operadores, acabei de criar aqui, ó. Se eu vier aqui em permissões, ó, eu posso vir aqui e escolher. Bom, aqui eu estou fazendo o controle por usuários. Aqui eu posso simplesmente vir por grupos, né? Então aqui em grupos, ó, ele pode acessar a tela inicial, tá? E a tela
e a tela 2, tá vendo? Então a tela inicial e a tela 2, ou seja, o grupo operador ele vai ter o mesmo nível de acesso que aquele usuário Samuel que eu criei lá, tá? Então eu criei aqui, gente, uma permissão para um grupo e uma permissão para o usuário. Olha, vou dar um OK, vou compilar o projeto, logou, obviamente, no usuário padrão, então não aconteceu nada, né? Ou seja, ele abriu a tela inicial de apresentação aí. Agora eu vou clicar para abrir a tela 2. Olha só, na hora que eu clico para abrir a tela 2, ó, já não deixa. Ele pede uma senha. Então, por exemplo, aqui, ó, vou colocar a senha Samuel 123. Aí, deixou acessar a tela 2, tá? Bom, isso, gente, é bem interessante. Vocês viram que é bem interessante e é bem fácil também, né? Não é um bicho de 7 cabeças criar usuário. Agora, gente, eu vou criar um usuário administrador. Vocês vão entender o porquê. Ó. Vou aqui em arquivo, usuários, vou aqui na aba usuários, vou criar um novo. E vou chamar esse cara aqui de admin, tá? A senha eu vou colocar 123, vou confirmar a senha 123, o nome completo vou colocar administrador, tá? E esse camarada aqui é um usuário administrador. Tá? Vocês vão entender o porquê desse usuário administrador. Bom, o usuário administrador, gente, pode fazer o quê? Pode fazer o que ele quiser, né? Então ele pode vir aqui, abrir tela. Eu posso simplesmente vir aqui em tela, ó, e já colocar verdinho. Na hora que eu coloco o verdinho aqui para a tela, ele já faz tudo. Então o usuário administrador ele pode acessar tudo, além de fazer qualquer coisa. Olha que interessante também, ó. O seu usuário, olha só que legal, por exemplo, você pode vir aqui em Samuel Alarmes e você pode simplesmente falar, ó, olha, o Samuel pode fazer o reconhecimento de alarmes, se ele tiver permissão você pode colocar aqui, se ele não tiver você pode colocar aqui em vermelho, por exemplo, né? Então aqui é interessante quando você quer, por exemplo, trabalhar com a parte aí de autenticação em alarmes, né? Então eu criei aqui um usuário admin, vou dar um OK, tá? E ó, olha só que interessante, vou criar mais um botão aqui. Esse botão aqui, gente, eu vou colocar um texto nele, eu vou chamar esse botão aqui de administração, tá? Vou colocar um script, dei um duplo clique nele, um script quando eu clicar. Bom, tem alguns comandos que eu já deixei pré-definido aqui para vocês, ó. Neste caso aqui é o aplicação.login. Olha só o que vai acontecer. Opa! Perdão, gente, o nome aqui é application. Coloquei aplicação.login, não, é application.login, né? Então vamos lá, application.login. Na hora que eu clicar aqui em administração, ele pede um login e senha. Então vou colocar aqui, ó, admin, a senha 123, tá? Bom, vocês viram que fez o login aqui com a tela usuários, tá? Bom, aqui esse botão que eu acabei de colocar aqui para vocês, com esse comando aqui, é para você, por exemplo, abrir vamos dizer assim, a tela de login e senha, tá? Agora, se eu quiser, por exemplo, criar um novo usuário, né? Se eu quiser, por exemplo, vamos supor, professor, mas eu queria, além de abrir a tela, porque é usuário administrador, mas eu queria administrar os usuários através da minha própria aplicação.